Alô, amigos e amigas, esse é o programa Argumento e hoje nós vamos tratar dos efeitos da queda dos juros. Durante muitos anos o Brasil foi o paraíso dos juros altos, os mais altos do mundo. Agora, com um esforço de governo, dos bancos públicos, eles estão declinantes. O que isso traz de efeitos no conjunto da economia e da produção? Quem vai nos falar sobre isso é o senador Jorge Viana, do PT do Acre, que agradeço muito pela presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Senador, muitos parâmetros estão sendo quebrados, porque verificou-se que é possível, sim, baixar os juros graças a uma ação induzida a partir dos bancos públicos. Comente esse esforço, por favor. Pois isso sempre se falava que o Brasil não ia para lugar nenhum, porque nada dava certo. Inflação alta, juro altíssimo, ou seja, as pessoas que queriam arriscar, implementar alguma atividade econômica, não tinham as condições reunidas. E o Brasil começou a experimentar mudanças já no governo do presidente Lula, de maneira forte, porque o presidente Lula resolveu estimular que o Brasil arriscasse, né, apostasse em crescer, em se desenvolver. A inflação e a economia ficou sob controle, tinha começado a ser controlada no governo do presidente Fernando Henrique, mas o Brasil não andava. E o Brasil seguiu tendo algo que é proibitivo, que é um paradigma que agora está sendo quebrado, que é de ter as taxas de juros mais altas do mundo. Inexplicável. O paraíso fiscal, o paraíso dos bancos do mundo inteiro. Os bancos brasileiros, que têm sede aqui, tinham maiores lucros, o maior lucro do mundo inteiro. E isso, de certa forma, o custo do dinheiro inviabiliza um país. Aí o tal do desenvolvimento sustentável, do ponto de vista econômico, não acontecia. O presidente Dilma encarou uma disputa, ela foi muito firme nisso, eu mesmo fiz vários pronunciamentos aqui, e eu acho que a ação da Caixa Econômica, especialmente do Banco do Brasil também, baixando as taxas de juros, a partir da queda da Selic pelo Banco Central, criou um ambiente que agora nós estamos experimentando, que é muito alvissareiro, é muito promissor. Nós estamos agora, sim, caminhando para que as taxas de juros no Brasil, ainda tem que cair mais, possam chegar no que está perto do nível internacional. Agora, o senhor está também puxando uma discussão de que a queda das taxas de juros deve levar necessariamente a um processo de alteração nos cálculos, por exemplo, do orçamento e do plano safra, por exemplo, havendo a possibilidade de esforço para incentivar a produção. Sem dúvida, porque, veja só, o Brasil, ultimamente, está sendo uma referência para o mundo inteiro. É um dos poucos países do mundo que tem uma democracia consolidada, reunindo essas condições. Democracia amadurecendo, estamos vendo crescimento econômico invejável, com inclusão social, quer dizer, com distribuição de renda. Essa é a herança boa do governo do presidente Lula, que a presidente Dilma está levando adiante. É visível, as pessoas estão passando a ser consumidores, estão passando a ser combustível da economia, quando eles começam a adquirir seus bens, uns adquirindo cama. Eu agora andando no Acre, na época da alagação, as pessoas, poxa, eu fiz um crediário para comprar minha cama box, comprar um guarda-roupa para minha filha e a cheia do Acre atingiu. Quer dizer, as pessoas começam a ser parte viva da economia, mas aí ficam reféns de uma taxa de juro absurda, né, que é inaceitável diante desse cenário todo. Então, agora, nesse momento, além de facilitar a vida dos consumidores e daqueles que querem produzir mais e melhor, né, a base da nossa indústria, nós também temos que nos preocupar com um setor muito importante. O ano passado, na hora de se definir o Plano Safra 2011-2012, o governo da presidente Dilma avançou bastante. Agora, e esse ano? Se as taxas de juros, a Selic caiu muito, Banco Central, o BNDES está pensando numa taxa menor de juros a longo prazo, que é importantíssimo, para a gente deixar de pensar no curto prazo. E se os bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, próprio Banco da Amazônia, que diz respeito à Amazônia, e os bancos oficiais estão baixando, e os privados também, o questionamento que eu estou fazendo aqui da tribuna do Senado, aqui do argumento é, nós precisamos ter um plano safra 2012-2013 bem diferente, com facilitação recorde para quem quer plantar e produzir nesse país, especialmente o agricultor familiar. Então, eu estou fazendo um apelo aqui da tribuna do Senado, que agora façamos uma nova engenharia, uma nova equação, facilitar com taxas de juros que possam ser atrativas mesmo de fato e que dê garantia, estenda as mãos para os pequenos produtores, os agricultores familiares, para quem quer criar e plantar nesse Brasil, através de um plano safra que possa surfar nesse ambiente que, graças à própria presidente Dilma, o Brasil está experimentando. Mas se o país hoje está vislumbrando a possibilidade de uma
uma reativação produtiva, né, expansão produtiva, graças ao crediário mais fácil, ao crédito mais fácil, mais sustentável, é também necessário fazer uma reflexão, porque lá no passado houve um debate que almejava até a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Verdade. Como pensar nisso hoje? Pois é muito importante, porque o juro não baixava, mas quando o governo, que tem, de certa forma, instrumentos do Estado brasileiro, que é o Banco do Brasil e Caixa, começa a dizer, mas peraí, se a inflação está sob controle, se a taxa Selic está baixando, por que o Brasil tem a taxa de juros mais alta do mundo? Se tem gente querendo consumir, se tem setores querendo produzir. Então, era inexplicável, não é? É um verdadeiro assalto que estava ocorrendo ao cidadão brasileiro. Não tem explicação. A própria presidente Dilma foi muito dura no dia 1º de maio, quando ela falou que não tem explicação. O Brasil não pode ter esse recorde. E aí a gente vê o quanto que vale ter um Banco do Brasil, ter uma Caixa Econômica, ter um BNDES, ter um Banco da Amazônia. Agora temos que usar melhor esses instrumentos. Eles têm que estar mais a serviço. O povo brasileiro é um povo honesto, paga suas contas. Quanto mais pobre, mais digno, mais decente. E nós precisamos que essa base desses 200 milhões de brasileiros que estão agora sendo incluídos, que estão virando classe C, que estão virando consumidores, possam ser, de fato, como eu falei ainda há pouco, combustíveis da economia, dessa nova economia. Para isso, não adianta querer o lucro fácil no curto prazo. Nós temos que estender as taxas, diminuir as taxas de juros, alongar o prazo para que o Brasil se encontre com um desenvolvimento sustentável do ponto de vista econômico também. Então, isso para mim é fundamental e pela primeira vez nós estamos tendo um conjunto de condições que criam oportunidade para que o brasileiro possa viver melhor. Senador, essa questão de queda dos juros, que parecia uma coisa inamovível, né, intransformável, está se mostrando possível. A gente só via era a divulgação dos lucros, dos bilhões, dos Exatamente. Trilhões dos bancos. Né? Exatamente. Poxa vida, e essa lógica que eu acho perversa também, o banco só dava dinheiro para quem já tinha dinheiro, né? Então, é uma situação que agora está mudando. Só que agora isso trouxe uma outra possibilidade no horizonte político, que é o seguinte: a presidenta Dilma declarou hoje que o crescimento não deve ser apenas econômico, tem que medir-se também a taxa de dignidade, distribuição de renda, isso é que é crescimento como um todo. E o senhor levantou o debate acerca de uma necessária modernização ou aperfeiçoamento que é o PIB, Produto Interno Bruto, que tem que ter também componente ambiental ou social. Fala disso um pouco, porque são as mudanças de parâmetros. Eu como todo brasileiro e como muita gente no mundo inteiro, estamos preocupados com a Rio+20. O Brasil cediu a Rio 92, o AECO 92, a Cúpula da Terra. Os resultados da Rio 92 foram extraordinários. As metas do milênio, o Brasil está atingindo todas elas antes do prazo. É um dos poucos países do mundo que vai poder prestar conta na Rio+20. Mas hoje o desafio é a Rio 92. Quer dizer, o mundo inteiro vai parar, vai se encontrar no Rio de Janeiro para discutir a crise que nós estamos vivendo, econômica, a crise do clima, especialmente a ideia de fazer com que o planeta seja um mundo mais justo. Tem muita gente, são 1,5 bilhão de pessoas passando fome, uma quantidade enorme de pessoas sem acesso à água, sem energia, e tudo isso ocorre, entra década, sai década, entra século, milênio e não muda. O que guia o mundo hoje é o PIB. O PIB foi implantado em 1930. Quem criou o PIB foi um russo naturalizado americano, Simon. Ele ganhou o Nobel de Economia, mas ele criou o PIB em 1930. Em 1932, ele já estava dizendo que aquilo não deveria ser usado para medir se um povo está sendo feliz, se um povo está se desenvolvendo ou não. Aquilo era uma medida econômica. Mas até hoje o mundo está vivendo em função do PIB, que eu acho muito ruim. Se nós queremos, na Rio+20, o desenvolvimento sustentável, estabelecer a base dele, de uma economia verde, do combate à pobreza, nós não podemos ficar medindo se o mundo está indo para frente ou para trás a partir do Produto Interno Bruto, diretamente vinculado à economia. E eu estou levantando aqui no Senado, nós vamos ter uma audiência na Comissão de Meio Ambiente, outros colegas também estão ajudando. Eu acho que a Rio+20 já se faria um sucesso enorme se nós encontrássemos o sucessor do PIB. Quer dizer, certamente quem criar o novo termômetro, esse novo indicador, vai ganhar o Nobel de Economia, vai ganhar a Nobel com certeza. Porque não é fácil, né? Nós temos o IDH, o Índice de Desenvolvimento da Família, o Índice de Desenvolvimento Humano, mas tem um consenso, que o PIB não é um indicador adequado para a gente medir se uma sociedade está melhor. Porque tem que pôr a componente socioambiental
Quer dizer, então, para o mundo ficar melhor, nós temos que ter uma análise da economia, do meio ambiente, de como está sendo estabelecida a relação da atividade produtiva com o meio ambiente e também dos avanços sociais. Se nós fizermos isso, certamente o mundo vai estar começando a entrar no século XXI. Por enquanto, eu acho que ainda estamos no século XX. Daí a importância de nós trabalharmos para encontrarmos um sucessor para o PIB, para que o mundo não fique com a cegueira de apenas olhar os números da economia e pense que nós temos a vida no entorno, que às vezes não deve ficar, na maioria dos casos, dependendo exclusivamente da economia. Ok, fica aí então o desafio para superarmos o economicismo pibiano, não é isso? É verdade. Muito obrigado, senador Jorge Viana, do PT do Acre, ex-governador daquele estado, e muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui no programa Argumento. Caso queiram entrar em contato com a nossa produção para dar sugestões, fazer comentários ou críticas, por que não? Olha aí na tela um número para fazer isso, 0800 61 22 11, 0800 61 22 11, e também, se quiserem baixar esse ou outros programas da TV Senado, o modo de fazê-lo é o seguinte, www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Argumento. Tchau.